Se a figura de Dom Eugênio Salles pode ser definida por palavras, coerência certamente é uma delas. Tanto por ter se mantido durante 30 anos à frente da Arquidiocese do Rio como um defensor intransigente da chamada moral e dos bons costumes, mas também pela sua atuação, como sempre discreta e que só recentemente veio a público, para salvar cerca de 5.000 refugiados políticos durante a ditadura militar. Avessa a ideologias, ele explica que agiu como um padre em defesa dos perseguidos. Aos 80 anos, em pleno vigor físico e intelectual, um dos religiosos mais influentes no Vaticano, Dom Eugênio está se aposentando. Em entrevista exclusiva para a Globo News, ele fala sobre suas vivências em 58 anos de sacerdócio. Dom Eugênio, o senhor está completando hoje 3 décadas em frente da Arquidiocese do Rio de Janeiro e está se aposentando. Que balanço que o senhor faz desses 30 anos? O balanço que eu faço é muito positivo, no meu entender. Eu tenho uma ideia muito clara de que o trabalho realizado como pastor da igreja é um trabalho do próprio Deus, através de um instrumento humano, portanto falível, falho também. Mas, tomando em consideração essa limitação humana, eu, examinando esses 30 anos, a minha apreciação é muito favorável, no sentido, foi realizado muitas coisas boas não foram realizadas, poderiam ter sido feitas, isto é, isso fica por parte do aspecto humano do ministro, do pastor. E, em síntese, com a misericórdia de Deus, eu estou muito contente pelo que fiz. Mas o senhor diria que nessas 3 décadas o mundo melhorou, piorou? Qual é a sua avaliação que o senhor faz como religioso? É difícil dizer, porque há aspectos em que houve uma grande melhora e há alguns aspectos em que houve uma decadência grande. Por exemplo, Semana Santa do Rio de Janeiro do ano 2001. Igrejas superlotadas, confessionários, massas para se confessarem, uma alegria muito grande de ser católico. Há todo um sentido de uma vitalidade extraordinária, embora isso não seja anunciado. O senhor está vendo uma recuperação? Porque sim. Até alguns anos atrás havia uma preocupação até com a perda da religiosidade. Exatamente, sim. Eu acredito muito que as outras denominações cristãs também, os seitas, elas crescem também, mas há uma massa estatística do IBGE, que são católicos, mas que não trabalhavam na igreja e para a igreja, apenas na ocasião do batismo, se batizavam e davam o seu nome como católico. Este ficando na igreja ou saindo da igreja não altera nada a vitalidade da igreja em nada. Então, desse grupo, uma parte voltou para a igreja no sentido ativo do termo, e eu creio que uma parte passou para as seitas protestantes. Por isso, o crescimento das seitas não me alarma, porque o que eu tenho verificado é quando há um bom pastor, um bom padre, um bom trabalho com o povo, atendendo a necessidade do povo, aí não há lugar para defecções. Se há defecções, são raras. Mas se há um pastor por fraqueza humana, não cumpre realmente os seus deveres, então este é um terreno que facilmente é trabalhado por outras denominações religiosas cristãs ou não cristãs. Antigamente o senhor ficava um pouco aborrecido assim, com pastores que usavam recursos como música, dança, isso não incomoda? Não, eu não acho, aliás, nunca achei, quando essas músicas, essas danças não são em contradição com a parte religiosa, isto é, aquilo a igreja não só autoriza, mas estimula diversos tipos de canto. Mas às vezes utilizam cânticos, instrumentos e danças que nada tem de religioso. Este aspecto, ainda hoje eu tenho a posição muito clara, a dizer que não. Se eu estou praticando um ato religioso, tudo deve ser religioso. Agora, se eu estou numa praia, é uma outra situação. Mas se eu estou na igreja, é uma situação de estar no lugar sagrado. Por isso que é um contrassenso as pessoas que vão à igreja de maneira, com pouca roupa. Não é praia, a igreja. Como também ninguém vai para a praia se fosse para a igreja. E voltando à avaliação dessas 3 décadas, e o Brasil especificamente, você acha que melhorou, piorou? Hoje a gente vê tanta denúncia de corrupção, injustiça social. Eu ouço e leio tudo, participo de tudo e não acredito em tudo. Eu acho que o país melhorou. Eu vou dar só um exemplo. Eu sou do Rio Grande do Norte, do Nordeste. Quando eu era padre novo, bispo novo, só havia um asfalto no Rio Grande do Norte todo. O asfalto que os americanos fizeram em poucas semanas, ligando a base aérea de Parnamirim com a cidade de Natal. Não havia 1 metro de estrada asfaltada. Hoje não há
informação que eu tive, segura, me parece, todos os municípios, sede de município, todos são ligados ao asfalto. Isso aí é uma coisa fantástica, revela uma transformação profunda. Quando eu saí de Natal para a Bahia, fiquei muito admirado quando viajei pelo interior, e em 1964 havia muito asfalto, porque havia Petrobras, havia os poços, tudo era ligado a asfalto. Hoje em dia, você vai de norte a sul do país em asfalto, muito esburacado às vezes, mas asfalto. Então eu acho, estou dando um exemplo concreto de uma transformação profunda. Agora que há o roubo, já havia naquele tempo pouco conhecido. Continua bem, que é uma lástima. Portanto, as situações que piorou, o problema dos traficantes, a situação piorou profundamente. Mas há pouco dias eu estava verificando uns dados certos, a pobreza diminuiu, aumentou a diferença entre rico e pobre, é uma coisa. Porque a riqueza cresceu e essa divisão do crescimento não coincide com a distribuição da renda. Mas a diferença, o número de pobres hoje é menor do que estava há 10 ou 20 anos atrás. O senhor tem essa mesma opinião, mesmo do ponto de vista moral? Moral, sim. Aspectos muito graves, por exemplo, aspecto de sexo. Hoje há toda uma mentalidade totalmente de destruição. Isso aí, nesse aspecto, é pior. Mas a participação viva da igreja, a participação do trabalho religioso, o número de apóstolos, a missão popular no Rio de Janeiro, foram algumas centenas de milhares de lares visitados. Isso é uma melhoria grande. Evangelho, uma coisa que sempre incomodava muito o senhor era a participação da igreja em movimentos sociais, quando o senhor apontava algumas assim, distorções, inclusive da teologia da libertação. O senhor acha que isso foi superado no Brasil? Eu sempre fui favorável e sempre pautei a minha vida como padre novo, os trabalhos que eu comecei. A campanha da fraternidade foi começada por mim. Há muitas coisas sociais que foram começadas por mim no Rio Grande do Norte, que hoje estão no país todo. O que eu era contra é a utilização da igreja para outras ideologias a pretexto de ajudar o pobre. A teologia da libertação, ela não ajuda o pobre. Porque quem não é da teologia da libertação, não é privativo da teologia da libertação, ajuda o pobre. Quem não é da teologia da libertação pode ter um trabalho excelente com o pobre, mas sem manipular o pobre em função ideológica. Eu não sei se fui claro. Não, a coisa eu sempre fui favorável ao trabalho com os pobres, porque sempre trabalhei com eles no Rio Grande do Norte, quando eu era padre novo, quando eu era bispo na Bahia e aqui. Há 13 anos, numa entrevista que o senhor concedeu para a gente, para o Globo, o senhor disse que achava muito mais natural, que preferia conviver com um comunista do que com um cristão marxista, que era muito mais contraditório. O senhor continua com essa... Continuo. E interessante, ontem eu dizia aqui que uma das reuniões feitas no Sumaré, com parcela de poder decisório, me sento ainda na mesma cadeira lá. Agora, semana passada, houve uma reunião com mais de 100 pessoas de grande importância lá, católicos e não católicos. Mas ali a pessoa apontou 5 senhores sentados, e a pessoa dizia bem baixinho: todos os 5 são comunistas. Eles tinham sido convidados por mim. Eu não sabia, e também se soubesse, seria convidado, porque a situação caberia a presença deles lá. Portanto, o que eu acho, no caso, o católico que pratica sua fé, vive sua fé, e um comunista, ou que não pratica, mas que utiliza sua fé para outras finalidades, sua manipulação de terceiros, um comunista que é convicto, eu tenho mais facilidade com o comunista do que com o católico que utiliza sua fé para outras finalidades que não seja aquela da igreja, porque ele é autêntico e o outro não é autêntico. Dom Eugênio, só recentemente veio a público o seu envolvimento na proteção de refugiados políticos durante o regime militar. O senhor salvou, parece que a arquidiocese, mais de 5 mil refugiados políticos. Qual é a lembrança que o senhor tem desse episódio? Por que o senhor se envolveu nesse salvamento? O número a dar, o número estatístico eu não tenho. Aqui, que eu nunca perguntei também nada. Aqui eu tenho um número total de foram atendidos. Agora, porque quem era comunista, quem não era, nunca se perguntou. Não, se era católico ou não, é refugiado. O primeiro que chegou aqui, eu estava no Palácio, aqui não havia este prédio ainda, e no fim da tarde chega alguém. Eu sempre repito essa história porque foi o primeiro realmente, essa pessoa do que eu iniciei esse trabalho. E era uma pessoa que chegava no fim da tarde, e sem nada, sem documento nenhum, vinha da Uruguai ou vinha da Argentina. Portanto, Tupamaro Motoneiro, refugiado da situação política lá, e pedia que eu se amparo. Eu pedi um pouco de reflexão para pensar como fazer. E pedi para no dia seguinte voltar, e ele vinha discretamente, não se anunciou
de forma para ninguém, portanto ninguém sabia que ele estava ali. E eu pensei, à noite eu fiquei sozinho com um crucifixo grande que tem lá, disse, pela lei dos homens, eu não posso no meu país atender um refugiado. Nós estávamos em pleno regime militar, as leis eram claras para mim. Por outro lado, eu digo, mas eu como ministro de Deus, devo atender a essa pessoa que está sofrendo, desamparada, chega numa cidade grande sem nada. Então, no dia seguinte, chamei e disse, é para atender a tudo que vem nessa área. Mas eu agi com prudência. Eu peguei o telefone vermelho, que tenho aqui, e liguei para o comandante do primeiro exército, com quem eu mantive sempre relações, independência, mas relações para examinar o que eu posso servir melhor, e apenas não pedi permissão, porque eu não pedi permissão para cumprir o meu dever. Ao mesmo tempo, fui prudente para avisar que era eu que estava fazendo. Então, diz somente, quando você souber, quando você souber que eu estou recebendo os comunistas aqui no Palácio, aqui sou eu o responsável. Ponto final, desligamos o telefone. Jamais, isso é importante dizer, jamais nenhum militar reclamou de todo o trabalho feito aqui em atendimentos brasileiros e não brasileiros. Ninguém. Agora, eles confiavam que eu agia não em função ideológica, mas agia em função do meu... Eles respeitaram o meu sacerdócio. Você chegou a passar alguma situação de perigo, de situação... Sim, eu me lembro bem uma que eu nunca atendia diretamente, porque era o serviço que atendia, era Caritas, não trabalha comigo aqui, é aqui no Palácio. Eu coloquei aqui no Palácio para dar cobertura moral do Palácio. Ainda funciona aqui, gosto muitos angolanos, hoje deve ter mais de 100 angolanos, há pouco tempo iam ser expulsos, eu interferi também para não serem, para continuarem aqui, era um grupo que não era refugiado político, era refugiado econômico, mas cobertado pelo título político, não foram, o ministro da Justiça concordou, eu não me recordo por menores, mas sei que foi atendida, pouco dia me informaram. Aqui nesse caso houve um caso de sequestro, não chegou a haver sequestro. Mas se eu tivesse ido, eles tinham me prendido lá, no próprio palácio, para conseguir coisas. Eu soube depois, refugiados. Até um pormenor, isso era uma espécie de arma de uma bengala. E dentro tinha um punhal, uma coisa assim. Até o pormenor me contava, porque foi um outro deles, do grupo deles, que contou isso. Você perguntou, sofreu alguma coisa? Não, nada. Teve apenas esse caso, mas esse responsável, um leigo, já passou aqui algumas horas preso aqui. Era um grupo que não queria, ele veio pedir alguma coisa, não podia ser dado, não sei mais o que. Mas ele passou, foi sequestrado umas horas. Ela conversou, também não denunciamos nada e resolvemos o problema da pessoa. Eu estou citando esses dois casos que me vêm assim à memória. Ainda durante o regime militar, o senhor tomou conhecimento da prática de tortura no Brasil? Você chegou a fazer alguma gestão com relação a isso? Fiz e não pouca, mas nunca publiquei, nem publiquei. Mas nunca foi a público, não? Né? Não, por quê? Por uma coisa muito simples. Quem está sendo torturado, quem está sendo preso, quer se ver livre da tortura e da prisão. Não adianta fazer protesto na rua. Se eu fazer um protesto na rua, eu estou fechando a porta com quem eu vou dialogar. Sempre eu agi dessa forma. De maneira muito clara. Eu me lembro muito de um caso concreto. Hoje é um pessoal altamente colocado aqui. Foi até bom, que ele foi depois para Londres, se formou, aperfeiçoou-se e veio, foi alto funcionário aqui. Eu me lembro muito que a família vinham as famílias aqui. Então eu agia junto com ele. Esse aqui foi o comandante do primeiro exército. Então eu fui tal, o intérprete está preso. Então eu disse, eu quero que solte. Aí há toda uma discussão, mas nunca vinha a público. No fim, eu quero ano do Natal. Ano do Natal, o comandante me telefona, zangado, até irritado muito, eu um comunista, tal. Mas no fim eu disse, você tem uma cara feia, mas tem um coração bom, vai soltar. Então esse aí foi solto, ano do Natal. De sair muitas coisas, mas nunca veio a público, a começar do presidente da República. Eu disse tudo o que eu devia dizer, eu não devo nada em denúncia nesse ponto. Apenas eu era suficientemente inteligente que eu não vou conseguir nada para quem está sofrendo, ir para a rua e gritar. Uma vez chegou um padre chorando, porque tinha sido morto uma pessoa na tortura. Me lembro muito. E aí eu autorizei, você quer, vai aqui na frente do palácio, você faça um discurso. Na mesma hora você vai ser preso e ninguém sabe o que você falou. Agora, eu vou no meu carro, havia um carro grande aqui, com placa 1, vermelha, e no dia seguinte vesti roupa de cardeal e fui para o velório.
Então, era óbvio que essa pessoa, esse caso, não foi tortura no Exército. Foi depois que eu cheguei porque eu também me neguei a celebrar uma missa. Mas não anunciei que tinha, anunciei a quem, né? E disse por quê. Então, esse tipo de relacionamento era muito importante e bastante eficaz, embora nem sempre eficaz, porque também aqui eram pessoas sequestradas aqui, vindas de São Paulo, contra a parte de autoridade local. Todo mundo de coisas aí no meio. Dom Eugênio, voltando aos dias de hoje, o senhor não acha que é inevitável que a igreja tenha que passar por um certo processo de modernização? Vou dar um exemplo. Quer dizer, a AIDS é uma mazela mundial, morrem milhões de pessoas por ano. A igreja não poderia mudar a sua posição, por exemplo, no caso com relação a preservativo? Você sabe que eu penso exatamente o oposto. Eu acho que a igreja denuncia pouco pelo seguinte. Olhe bem, para mim é uma coisa louca, realmente louco isto, louco. O preservativo não é seguro, absolutamente certo. Olha bem, pode-se dizer que é 20% se rompe no ato sexual, pode ser que seja 18%, varia da marca. Outro dia foram 6 marcas condenadas aqui, e talvez milhares, centenas de milhares de pessoas usaram isto, e talvez o número que nós não sabemos foi contaminado. O medo da AIDS, que é uma coisa terrível, eu tenho muito atendimento a aidéticos aqui, eu tenho casas para morrer, os aidéticos morreram, eu tenho 2 casas só de acolhimento do pessoal, um de mulher e outro de homens, aqui na área do Ascola. É muito bonito esse trabalho. Se eu digo, você pode usar camisinhas profiláticos, eu estou estimulando a AIDS. Por quê? Porque as pessoas que não iam ter relações sexuais, não é ter relações sexuais, eu não estou exigindo que seja casto, como um padre, não posso exigir da pessoa, não, evidentemente não. Apenas eu digo que não deve ser promíscuo. Mas não há uma palavra do governo só há como solução para a AIDS camisinha. Camisinha não é seguro. Mas você não vê ninguém dizer, ao menos tem um parceiro só. Não. Então, isto é uma coisa louca, porque você vai aumentando, você multiplica como você está confiado de que o preservativo lhe permite uma relação sexual segura e que não acontece. Você multiplica o número de relações, porque você está seguro que não acontece nada. Porque levar ao povo a certeza que não é certo, né? Certeza de que isso é seguro, e não é seguro. Porque resultado? Você vai aumentar, você está promovendo o contágio. Agora vai ser na cesta básica. Cesta básica vai ter camisinha. Então, muitas pessoas que não teriam só em sua casa, com sua mulher, ou mesmo que tivesse uma outra pessoa que não era casado, mas essas pessoas vai ter a promiscuidade. A promiscuidade é a fonte da propagação de AIDS. E a promiscuidade não pode ser solucionada através de camisinha, porque camisinha ela não é segura. Isso é absolutamente certo. E com relação ao aborto, a igreja não poderia ser mais tolerante no caso de risco de vida da mãe, ou mesmo no caso de estupro? Não, pelo seguinte, a questão de princípio, na hora que a vida pode ser condenada, ou pode ser supressa, você pode ser tirada a vida por uma outra pessoa. A vida é um dom de Deus, só Deus pode tirar a vida. A mãe não pode tirar a vida. Mas então, assim, a mãe morre. Quem aceita a maternidade, primeiro não é absolutamente certo isto. Há casos vários nesse ponto. Mas deixemos de lado. Quem pode tirar a vida é Deus só. Na hora que você abrir exceção, você abre alguma coisa que vai entrar, entra torturas, entre mortes, assassinatos, tudo entra aí. Porque você abriu exceção e deixou ao critério da criatura a solução da vida de outra pessoa. A criança no ventre materno só tem uma proteção, que é a da mãe, e a proteção da igreja. Só. Você não pode condenar ninguém sem ouvir a pessoa. Essa é condenada sem ouvir. Você imagina só uma pessoa hoje que vai ser condenada à morte sem direito a defensor. Mas hoje milhões de pessoas são mortas. E é certo que desde o primeiro momento da concepção, a vida. Isso é absurdo. Hoje não se fala mais contra esse ponto. Então, acontece que se dá o direito de tirar a vida a criaturas. O senhor está em ótima forma física, intelectual, sempre foi um religioso muito ativo. O senhor está triste com a aposentadoria? Não. Eu estou contente com tudo aquilo que eu faço
conforme a vontade de Deus. Por exemplo, eu confesso a você que, hora nenhuma, eu fico triste em sair desse sentido que eu tenho amigos, mas eu também tenho o direito de descansar também. E não vou descansar, porque eu vou ficar aqui no Rio, vou estar trabalhando, não mais nesse setor. Tem outros setores, no setor da igreja, evidente, né? Mas não na função de ser bispo do Rio. Também há muitos aspectos difíceis, né? Há muitas coisas que eu vou me livrar de muitos problemas. Então, eu, olhando tudo, eu deixo inteiramente à vontade de Deus. Eu nem peço para sair, nem peço para ficar. Agora, com o Papa, eu até ri com ele, que ele não pode renunciar. Só nós dois. O senhor não pode renunciar. Agora, eu não vou, eu renuncio, porque há uma lei que se diz, se aconselha com 75 anos. No dia que eu completei, 8 de novembro, eu renunciei, assinei. Depois alertei, eu renunciei e tal. Aí disse, continua. Com 80 anos, lembrei, eu 80 anos. Então, agora, aí não vem, já processo, não sei quando. Me pergunta, quando é que o senhor deixa? Eu não sei. Porque isso é Roma que decide. O processo é feito aqui e vai para Roma. Agora, o senhor está contente? Eu estou contente de fazer aquilo que for a vontade de Deus. Eu fico o tempo que ele quiser e estou muito contente de sair, porque quem vem vai ser alguém que vai continuar o meu trabalho. Isso eu posso assegurar. Então eu estou muito tranquilo eu sair, que alguém continuará mesmo ali. Isso aí já foi assegurado por quem podia assegurar. Dom Eugênio, vou cometer agora uma pequena, grande inconfidência. Há 13 anos, quando o senhor deu uma outra rara entrevista para a gente, nós, quando entramos na sala, o senhor estava fumando um charuto cubano. O senhor falou, pelo amor de Deus, é um pequeno vício. O senhor continua com esse pequeno... Mas foi virtude, não. Não, eu lamento. Não, eu não posso, assim, lamento, não posso dizer isso, porque em si, hoje em dia, toda campanha justa contra o fumo. Ele não me custou nada. Eu fumava mais, era cachimbo. Cigarro eu nunca fumei. Uma vez só. Fumar para mim me fazia bem, eu achava. Eu acho. Ainda de manhã cedo ler um jornal, preparar aquilo é um relax. Mas eu perdi a vontade. Então não fumei mais, nem fumo. Agora, os que me dão, eu sempre tenho meu dentista que ele fuma, eu não estimulo. Mas se vem aqui, em vez de comprar, eu dou a ele. Um dia deu uns charutos cubanos que me mandam. Tem um senhor aqui, muito conhecido aqui, que recebi, pensei que de Fidel, e mandava as caixas. Ao dia perguntou se eu não estou fumando mais, eu falei, não, eu dou para as outras pessoas. Mas eu deixei sem mérito nesse sentido, né? Não foi por motivo de campanha, não. Eu passou a vontade de fumar, o que eu às vezes até lamento, confesso. Né? Outra coisa que o senhor falou, que eu também achei muito curioso, na época que o senhor dizia que tinha medo de ir para o inferno. O senhor ainda tem esse temor? Tenho, se não, eu digo, terei esse temor, e devo ter temor, se eu não cumprir com as minhas obrigações. Eu procuro cumprir fielmente com as minhas obrigações, mesmo desagradando. O senhor acha que já não tem lugar cativo no céu? Não, eu tenho, confiando na misericórdia de Deus, tenho, sobre esse aspecto, mas essa confiança na misericórdia de Deus não me deve levar a desprezar a cautela que eu devo ter de ser criatura humana, portanto inclinada por natureza ao mal, que eu devo sempre me esforçar por praticar o bem. Na hora que eu deixar de me esforçar por praticar o bem, eu já estou renunciando a esse cativeiro, ou seja, lugar cativo. Né? Portanto, a resposta minha é se eu tenho receio, não tenho receio continuando a vida que eu levo de serviço a Deus, não tenho. Agora, eu tenho receio de que eu sou livre, cada um pode pecar e posso perder aquilo que já para mim é seguro pela misericórdia de Deus. Tá ótimo. Agradeço muito essa entrevista, gente. Muito obrigado. Obrigado a você.